E aí, galerinha, vamos fazer a gravação aqui de uma videoaula nova, tá? Agora vamos falar sobre relações entre objetos ou relações entre classes. Já teve uma primeira aula que eu expliquei o geral das relações entre classes ou entre objetos. Eu costumo chamar de relações entre objetos, tá? E hoje eu vou começar com a primeira delas, mostrar para vocês o que é uma relação entre objeto, começar a montar um diagrama com vocês. Tá? Hoje, bem provavelmente, a gente fale de uma associação, né? E a herança que você já conhece aqui na relação entre objetos é chamada de generalização. Então a ideia é a gente criar alguns exemplos fáceis para que a gente consiga aplicar isso aí de forma tranquila, tá? Então, vamos dar uma revisada aqui. Primeiro, vou criar o projeto. Estou aqui no Visual Studio 2019. Né? Das últimas videoaulas eu gravei no 2017. Estou com um computador com 2017 e o outro com 2019. Tá? Bom, então aqui ó, vou pegar aqui o console, aplicativo de console. Vou dar o próximo aqui. No caso, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu só fechar aqui porque eu acho que eu peguei o item errado, né? Vamos colocar aqui para tudo para Windows. Eu acho que é esse aqui mesmo. Tá? Console Application. Vou colocar aqui o nome do projeto como exemplo. Relação entre objetos. Vai ficar um nome grande, mas tudo bem. Tá? Beleza. Vou criar solution. Fechou. E aí vamos mandar criar, tá? Ao mesmo tempo que ele está criando aqui o projeto pra gente, eu vou abrir, tá meio bagunçado aqui a minha área de trabalho, né? Tem que dar uma organizada de novo. Aqui, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo aqui, eu vou abrir o Asta, vou usar o Asta Professional, que é o que eu tenho aqui, mas tem o Asta Community, que é gratuito, que vocês podem pegar depois lá na internet, tá? Ou tem o StarOML, tem vários programas que são possíveis a gente usar. É que um tempo eu precisei e acabei pegando essa licença aqui do Professional, uso ele, tá? Bom, aqui a gente tem a parte do diagrama de classes, para colocar aqui alguns exemplos pra gente, tá? E bacana. Então, vamos a alguns conceitos, tá? O primeiro conceito que eu vou falar aqui de relação entre objetos é o conceito de herança, a gente já vem trabalhando, né? Ou seja, na relação entre objetos, essa herança ela só tem um nome diferente, que é generalização, que inclusive pode ser muitas vezes substituído por herança mesmo, né? Então, uma relação entre objeto é a herança de uma classe para outra. Então, por exemplo, eu tenho uma classe pessoa, eu tenho uma classe cliente e uma classe funcionário. Isso aqui a gente já viu, né, diversas vezes, tá? Aí nesse primeiro bloco de aulas que a gente tem, tá? Então a gente acabou vendo. Vou fazer aqui de forma bem simples. Pessoa herdando de funcionário, herdando de pessoa, e cliente herdando de pessoa. Vamos dar só algumas características básicas para a pessoa, que vai ser um nome, que vai ser uma string. Vamos dar para um CPF, que vai ser uma string. Por enquanto eu nem vou pensar em métodos para a pessoa, tá? Por enquanto, depois a gente pode pensar em alguns métodos aí e tudo mais. O
cliente, eu vou querer para ele só uma... Caso como eu vou fazer aqui um exemplo simples, eu vou colocar aqui o exemplo, o cliente. Toda vez que eu quiser o cliente, eu tenho que dar um código de cliente para ele, né? Então vai ser um código que vai ser um inteiro. Beleza, vai ter um código. Digamos que ele tenha um saldo. Então vamos colocar aqui que o saldo vai ser um double. Depois a gente pode ir trocando isso, né? E digamos que ele tenha um crédito, que também vai ser um double. Esse cliente a gente vai poder falar aqui que ele vai poder sacar. Vamos colocar aqui como um void, não, vamos colocar como um boolean. Porque aí depois a gente pode dizer se esse saque foi bem sucedido ou não, né? Então, e vamos colocar aqui o método que ele vai poder, por exemplo, depositar. Que também... Não, depositar vamos colocar como um void. Beleza? Bom, funcionário, vamos colocar aqui que ele vai ter um código também. Código de... Aí a gente pode começar a olhar uma coisa. Pô, mas funcionário tem um código, pessoa. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ter o código de cliente. Por quê? Funcionário, ao mesmo tempo que ele pode ser um cliente, ele pode ser um funcionário. Então eu generalizar esse código talvez não seja muito interessante. E ele vai ter, por exemplo, aqui um salário. Pode ser um double. E ele provavelmente vai ter um cargo, uma função. Beleza? Então, galera, basicamente, tá, eu tenho aí uma relação de herança. Tá? Aí, digamos que eu tenha lá agora a presença de uma entidade aqui. Vou colocar aqui, que seria o banco. Tá? O banco, ele vai ter uma característica bem específica aqui. Vou colocar aqui. Tá? Vou jogar esse... não preciso deixar exatamente um do ladinho do outro. Então vou dizer aqui, aqui já significa que ele vai ter essa relação de herança, tá? E o banco, por exemplo, ele vai ter um nome. O nome vai ser uma string. Beleza? Esse banco, por exemplo, ele vai ter clientes. Correto? Então, deixa eu colocar aqui cliente. Então, eu vou ter clientes no meu banco. Tá? Porém, se eu simplesmente colocar aqui cliente string, o que vai acontecer? Eu vou colocar um texto do que é um cliente. E não vai fazer muito sentido, tá? Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso ter no meu banco muitos clientes, né? Então, se eu fizer agora a relação, tá? Vamos estar montando aqui. A gente clicando aqui, ó, nessa setinha aqui dele, eu posso estar fazendo uma ligação com o banco, tá? Eu não vou usar agora a associação simples, embora eu poderia usar. Simplesmente poderia vir aqui e falar que o banco, de alguma maneira, se relaciona com o cliente. Mas eu sei que, por exemplo, o cliente, ele vai agregar ao banco. Né? Eu vou ter clientes agregando ao meu banco. E aí, o que eu posso estar fazendo aqui? Ó? Eu posso vir aqui e
vir aqui, na verdade, o lado do banco, né? Lembrando que eu vou vir deixa eu desfazer aqui, que ele fez um auto-relacionamento. Posso vir aqui nessa setinha, ela tem aqui, ó, o item de agregação, que também existe. Se eu clicar aqui, ó, esse item de agregação vai existir aqui nessas setinhas aqui, ó, uma dessas setinhas aqui, essa aqui, ó, associação. Repara que são todas as associações possíveis. E aqui ele tem essa associaçãozinha aqui, ó, que é a agregação. Então eu vou falar assim, ó, que o banco agrega cliente, ou na verdade que o cliente agrega o banco. E aqui no cantinho eu posso pensar na cardinalidade dessa coisa toda. Quando eu clico aqui em cima, vocês vão reparar que aparece esse Mzinho, ó. Então o que eu posso pensar aqui? Que o cliente, de acordo com a minha modelagem, ele pode ter um banco. Na verdade aqui é o lado do banco, né? Então, ó, quando eu coloco aqui no cliente, significa que é o banco. O banco pode ter um cliente, o banco pode ter 0 ou 1 cliente, o banco pode ter 0 ou muitos clientes, o banco pode ter muitos clientes, que significa esse asterisco, ou o banco pode ter um ou muitos clientes. Inclusive isso pode mudar, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar esse um ou muitos, o 1 é o mínimo, então no mínimo um cliente, no máximo muitos. Porém, eu posso depois estar fazendo isso aqui, ó, por exemplo, 2 ou muitos, então no mínimo 2 e no máximo muitos, que seriam aí infinitos, né? Porém, o banco, ele sempre vai ter muitos clientes, então eu coloco só o asterisco, tá? Então, o banco tem muitos clientes. E o cliente, por sua vez, eu posso dizer que ele pode ter 0 ou muitos bancos, né? Porém, eu acho que assim, como a gente vai estar inserindo ele no sistema que está relacionado ao banco, ele tem que ter pelo menos um banco. Então, o cliente ele tem que ter um ou muitos bancos nessa minha modelagem aqui. Beleza? Isso é para ajudar o programador a saber a quantidade de instâncias ali que ele vai estar lidando dentro desse carinha aqui, tá? Dentro dessa relação. Por exemplo, né, eu costumo usar bastante esse exemplo e no curso de vocês vai ser bem bacana. Então, digamos que eu tenho um tabuleiro. A gente até pode depois pensar em fazer isso, né? Lembrando que aqui é só exemplo, depois eu vou tirar. Eu tenho um tabuleiro. E aí no tabuleiro, eu, por exemplo, eu vou ter a classe peão. Tá? Digamos que lá é um jogo de xadrez, eu vou ter a classe tabuleiro. A classe tabuleiro vai ter peão. Então o peão, ele agrega em tabuleiro. Beleza? Só que, por exemplo, qual que vai ser a relação entre peão? Quantos objetos do tipo peão vão existir no tabuleiro? Né? Então, quando eu olhar, eu sei que vão ser 8 peões brancos e 8 peões pretos. Então, quando eu chegar aqui, ó, em vez de eu colocar um, eu posso colocar um e coloco assim, ó. Tabuleiro possui 8 peões e o peão só vai estar em um tabuleiro, né? Então, quando eu olhar um diagrama de classe para isso, eu vou olhar, opa, já sei a situação. Então, nem sempre são só essas situações aqui, tá, gente? Mas isso é uma forma de apresentar para o programador o que vai ter naquela estrutura, o que vai existir naquela estrutura, né? Então, isso é muito bacana. Beleza? Bom, algumas outras coisas que são importantes aqui da gente pontuar, né? Eu não estou usando aquelas associações bem genéricas, né? Então já estou usando agregação aqui, tá? Que é bem bacana. Outro ponto que é legal, a gente pode fazer ligação entre o funcionário e o banco, que também vai ser uma relação aí de agregação, tá? Então o funcionário vai agregar o banco. E também a mesma situação, ó. O funcionário ele só vai poder trabalhar em um banco. E o banco vai ter muitos funcionários. Então, o banco muitos funcionários e o funcionário um banco. Lembra que é sempre ao contrário aqui
essa contagem, tá? Isso, quando vocês estudarem banco de dados, vai ser muito parecido, só que o banco de dados, quando existir uma relação muitos para muitos, cria uma tabela solução no meio. Aqui não precisa. Pois bem, então aqui ó, tem um exemplo aqui já de algumas relações entre esses objetos, tá? E aí, galera, o que acontece? Ó, nessa situação aqui, por enquanto, eu preciso ter algum atributo dentro da classe banco que acumule esses clientes. Então, para isso, eu vou ter um atributo chamado aqui clientes. Esses clientes, eles vão ser um array, tá? Posso até deixar aqui, ó, array list, tá? Se eu quiser tipificar depois esse array list, eu posso dizer aqui, ó, que é um array list de cliente, né? Ele vai criar o tipo e beleza, tá? Isso aqui é mais para, eu uso muito isso só para poder simbolizar pro analista que ele tem esse array list do tipo cliente, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para os funcionários. Então eu vou criar um array funcionários e vou dizer que ele é um array. Poderia ser um array simples, igual vocês já conhecem, só que eu vou aproveitar a oportunidade que a gente já está falando sobre array e vou mostrar para vocês o que a gente chama aí de array list. O array list, ele é um array mais dinâmico, né? Que é muito bacana da gente poder trabalhar. E aí esse cara eu vou chamar de funcionário, tá? Beleza. Agora eu tenho um conjunto, né, de clientes e um conjunto aí de funcionários. Beleza? Para tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu tenho que colocar getSet, não posso esquecer, tá? Então a gente está trabalhando aí de forma encapsulada, tá? Então, para esses carinhas aqui, eu vou inserir a cada um deles os getSet. Na verdade, aqui, vou até fazer diferente, fiz aqui, mas eu vou manter o get de todos do banco, só que eu não vou colocar o set, né? Vou colocar o get set do nome, o set, beleza, vamos dar para colocar do nome. Do clientes, eu vou colocar só o get. E como set, eu vou colocar assim, ó, um add cliente. Vocês já vão entender o porquê que a gente vai fazer isso, tá? Tudo bem que o C# ele facilita algumas coisas aí pra gente, né? Mas a gente vai usar os getSetters possíveis dele, né? Mas eu vou criar um método add cliente que ele vai receber um cliente, ele vai ser do tipo void. E a mesma coisa eu vou colocar aqui, vou criar primeiro já crio o get do cliente, o add cliente, vou criar o get do funcionário, tá? E vou criar o add funcionário. O add funcionário que recebe também, ó, aqui inclusive, ó, é cliente, vem com do tipo cliente, tá? Esse C não é maiúsculo, esse C é minúsculo, beleza? Aqui no funcionário é a mesma coisa, ó, vai ser um funcionário do tipo funcionário, belezinha? Então, basicamente, tá aqui. Criei a classe do banco, então aqui na classe do funcionário
tem que ter as mesmas coisas, tá? Então aqui também é legal ter as mesmas coisinhas. Opa. Aqui, galera, eu uso o recurso do programa que ele tem como gerador de getters e setters, mas qualquer coisa dá para fazer na mão, tá? Normalmente. Eu vou dar algumas outras opções para vocês aplicarem esses diagramas, tá? Tem o draw.io também, que é um programa bem bacana para fazer. Eu acho que aí vocês vão conseguir desenrolar de uma forma bem tranquila. Belezinha? Bom, outras coisas aqui que a gente pode estar trabalhando, aproveitando para trabalhar. Vou colocar aqui também na pessoa os getSetters. E pessoa, inclusive eu vou dizer que ela é abstrata. Vou dar um draw aqui para abstrata. Não, ela vai ficar aqui em itálico, porque pessoa abstrata não vai fazer muito sentido eu instanciar uma pessoa no geral, tá? Então, eu vou colocar aqui pessoa. E também vou fazer lá no cliente os getters e setters. Beleza? Bom, galera, então aqui, ó, eu já tenho um exemplo curto. Eu vou de relação aqui, ó, de uma generalização com dois exemplos de associações, tá? Só que aqui eu usei, como eu falei, eu poderia ter usado aquela risquinha da associação simples, poderia, mas é bacana a gente, quando pode, exemplificar realmente qual que é a relação entre o objeto. Então, como eu identifiquei que o cliente e o funcionário ele agregam coisas no banco, né, agregam conjuntos dentro do banco, eu achei interessante já mostrar que isso se trata de uma agregação, tá? Porque essa forma de sinalizar é uma forma de mostrar para o programador como as coisas devem funcionar. Beleza? Bom, e aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar mais uma classe para poder fechar, que vai ser a classe filial. Né? Essa classe filial, eu vou chamar ela aqui. Eu vou dizer que essa classe filial, a primeira coisa, ela tem que ter um banco. Só que ela vai ter um único banco. Bom, vamos fazer a relação aqui antes, né? A filial, para poder existir, ela vai depender que um banco exista. Porque se ela não for, se não existir um banco, para que o banco vai ter uma filial, né? Então, não faz muito sentido. Poderia até colocar como agência, seria até interessante, mas vou manter como filial. Então, a filial do banco existe porque o banco principal existe. Então, a relação entre eles vai ser um pouquinho diferente. Vai ser a relação de composição, ou seja, filial compõe banco. Tá? Isso é bem importante. Aqui, inclusive, eu vou fazer uma jogada. Né? Eu vou colocar aqui em banco um atributo chamado filiais, né? Que vai receber um array list. De filiais, de filial. Beleza? E aqui em filial, por quê? Essa relação vai ser assim, né? Ó, banco vai poder ter uma ou muitas filiais, vamos colocar assim. E as filiais vão poder ter só um banco. Ela é filial de um banco. E aqui, o que vai acontecer? A filial, primeira coisa, por exemplo, ela vai ter um código. Que, por exemplo, quando você vai no banco, tem a agência, né? Então, vai ter o código da filial. Esse código, vou colocar aqui como inteiro. E ela vai ter que ter um banco. Ela vai ter que ter um atributo banco. Esse banco vai ter que ser do tipo banco.
Ah, professor, mas aqui você faz array, aqui você não fez um array, é um atributo simples, né? Só que recebe um objeto do tipo banco. Exatamente, porque é um só. Quando a relação tem essa situação de da filial ter apenas um banco, não vou colocar dentro de um array. Então é um atributo comum com o objeto do tipo que ele precisa receber, tá? Algumas outras coisas que essa filial precisa ter, que é, por exemplo, o endereço, tá? Vai ser uma string, e uma cidade, por exemplo, aqui que vai ser uma string. Beleza? E aqui é getSet para todo mundo na filial também, tá? No endereço. Beleza? E aí, galera, basicamente, ó, geramos o diagrama que vamos trabalhar aí nas próximas aulas com algumas relações entre objetos. Depois, logicamente, eu vou caçar aqui algumas outras formas de colocar mais opções para vocês, tá? De relações aqui. Eu vou tentar montar esse diagrama com o máximo de relações possíveis. Vou criar algumas possibilidades aí para ser bem interessante, tá? Ah, uma coisa que eu estava esquecendo, eu vou criar um método aqui, ó. Criar 3 métodos aqui. Apesar que não vou fazer isso agora. Vou deixar do jeito que está aqui. Tava pensando em criar já uns métodos para poder listar os funcionários e os clientes. Mas por enquanto não. Vou fazer isso depois lá em interface gráfica. Tá? Então vou parar aqui esse diagrama. Então aqui a gente já tem para maior parte das relações. Na verdade falta aí dependência e associação simples, né, para a gente implementar. Mas aí já dá para a gente ver a questão da generalização, que a gente já viu, já conhecia, da composição e da agregação, tá? E a gente vai criar um projeto implementando isso. Esse projeto a gente vai implementar. Tranquilo? Bom, vou parar aqui o vídeo. Aconselho que vocês até façam esse diagrama, tá? Então, para fazer esse diagrama não é muito complicado. Vocês podem estar baixando, né? Deixa eu dar um botão direito aqui. Deixa eu abrir uma nova janela. Vocês podem estar baixando o Asta Community, tá? Que aí eu acho que ele vai dar a opção aqui de vocês baixarem a versão gratuita, né? O Asta UML. Aí vocês podem baixar a versão trial, que é a versão gratuita, tá? Provavelmente o que vocês vão usar vai ser esse aqui, ó, o Asta UML 32 e 64 bits. Tem a opção de usar o Star UML, tá? Que não é igual ao que eu estou usando aqui com vocês, mas é possível, tá? Que esse carinha aqui. E tem esse outro programinha aqui que é o draw.io. Para quem, por exemplo, às vezes está com dificuldade de computador, o draw.io é um site, tá? Que você vai fazer o diagrama e dá para fazer o diagrama até pelo celular, tá? Então é só clicar aqui. No caso ele vai pedir para vincular numa conta ou ele salva até no OneDrive ou no Google Drive, tá? E aí você vem aqui, escolhe o diagrama que você quer trabalhar. Então no caso aqui eu quero trabalhar com o diagrama de classes. Inclusive aqui na UML ele tem vários diagramas. O único diagrama que eu não achei nele aqui é o diagrama de caso de uso. Eu acho que depois eu vou fazer com vocês. Mas deixa eu ver. Apesar que esses aqui, ó, daria para poder atribuir, né? Mas ali entre os diagramas básicos, a gente consegue, por exemplo, trabalhar aqui com um diagrama de classe, tá? A única diferença aqui é que, por exemplo, se você for colocar uma classe aqui, você vai ter que vir aqui em UML, né?
E por exemplo, ó, já tem, se eu quisesse apagar todas as classes que estão aqui, só seria dar um delete. Tá? Venho aqui só na parte de UML e vou dar uma olhada aqui, ó, classe. Aqui em cima eu troco, ó, por exemplo, para pessoa. O tipo, vou colocar aqui, aí eu vou ter que escrever, né, colocar o sinalzinho de mais, ele é um pouco mais manual, né? Então vou colocar assim, ó, por exemplo, nome, 2 pontos, string. Aí toda a parte que vai estar escrita vira responsabilidade minha, né? Preciso colocar um outro atributo. Aí você pode procurar aqui, ó. Ele, como eu falei, ele é um pouquinho mais manual, mas dá para trabalhar legal com ele. Novo atributo, você vem, arrasta para cá, ó. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, idade como int. Tá? Aí depois eu tenho que colocar aqui a visibilidade, né? Ó. Inclusive foi uma coisa que eu não mexi lá no outro, olha que bacana. Mas o outro é porque é automático, né? Automaticamente os atributos são privados e os métodos são públicos. Aqui a gente teria que tomar esse cuidado de colocar aqui, tá? Atributo. Acredito que o atributo, se eu jogar ele aqui embaixo, ó, ele aparece aqui como método. Apesar que eu acho que não tem um método aqui especificado. Tá? Então aqui, ó, eu só teria que colocar aqui o método, tipo, ó, pagar. E o retorno, por exemplo, vai pagar é void. Tá? E de resto, se eu criasse uma outra classe, colocasse ela aqui, quisesse fazer relação, vou ter aqui depois as relações de herança. Vou procurar aqui a seta, né? Ó. Pode ser aquela seta ali. Dentre as setas, a seta mais aplicável para herança pode ser essa aqui, ó. Aponto e aponto. Tá? Então assim, não tem todas as facilidades, logicamente, daquele programa, mas dá para trabalhar numa boa, beleza? Então vocês têm algumas opções de programas. Nesse primeiro momento eu quero que realmente vocês façam o diagrama. Eu até abri aqui já o meu exemplo, mas eu acho que ele não abriu exatamente na versão que eu queria. Eu vou até dar uma revisada aqui na opção que eu escolhi, tá? Porque ele tá vindo aqui para programar em C. Eu tenho que pegar um para programar em C Sharp, tá? Então na próxima aula, já tem até 30 minutos essa aula. Então para essa aula como tarefa, eu vou pedir que vocês reproduzam esse diagrama. E aí na aula que vem eu vou abrir aqui o Visual Studio no console do C Sharp para a gente poder trabalhar, tá bom? Vou finalizar por hora, até mais.